E aí, galera do canal, mais um vídeo aqui para vocês. E hoje eu quero falar sobre como o tempo ficou estranho depois de 2020. Galera, 6 anos já da época da pandemia, que foi um ano muito difícil para todo mundo, para todos nós, né? Era uma época assim que foi assustadora, né? A gente não podia sair de casa, não podia ter contato com ninguém. Muitas pessoas perderam, né? Parentes, né? Amigos próximos, pessoas importantes para a vida delas, né? E como isso foi, na época, algo bem impactante, né? Causar uma mudança, né? Fica o questionamento aí, como teria sido se a pandemia não tivesse acontecido? Se aquilo, né, que levou muitas pessoas embora, né, não tivesse acontecido? Com certeza algumas pessoas teriam vivido mais tempo, né? Não teria essa ansiedade, né, que teve, né? Foi uma época assim que parecia que até algumas pessoas acreditavam que ali era o fim do mundo, né? Tipo, acabou, não tem mais jeito, né? Não vai saber, né, se era isso mesmo, se ali acabou, não tem mais jeito de continuar, né? E eu confesso para vocês que para mim eu cheguei a pensar nisso por vários momentos. Foi uma época que, assim, todo mundo eu acho que meio que ficou assim, meio que unido, né? Poxa, eu acho que acabou, né? Fazer o quê? Né, eu acho até que as pessoas, né, conseguiram, né, vencer a pandemia, né? Depois meio que assim, falou, agora eu vou seguir minha vida, né, vou seguir sozinho. Algumas pessoas até mudaram, disseram que antes da pandemia era uma pessoa mais sociável, que tinha mais vontade de sair, né? E depois da pandemia não sentia mais essa necessidade de sair, né? De socializar, de lidar com as outras pessoas. Eu, por exemplo, eu estava no ensino médio no último ano, no ano de 2019, né? O último ano antes da pandemia. E foi uma época assim que eu estava bem ansioso para acabar logo, né, o ensino médio, acabar a escola, né? Eu queria logo assim, porque eu ia mudar de cidade, né, assim que eu acabasse o ensino médio. Eu estava ansioso até, né? Eu ia começar a faculdade, né? E eu achava que começando a faculdade, as coisas iam mudar bastante para mim, que as coisas iam melhorar. Eu na época eu estava bem assim ruim, eu não queria, né, assim, mais ficar preso ali a um lugar que me fazia só lembrar de situações ruins, né? Porque na escola eu sofri bastante bullying, eu era, assim, bem tímido, eu era muito quieto na minha, ali nos cantos, eu não gostava muito de socializar, né? Eu até tentava me socializar com um ou outro ali, né? Mas eu nunca conseguia, parecia que eu estava sempre forçando a situação, que a situação não ficava legal. Aí ficava aquela ansiedade, né? De tipo, poxa, eu tento ser legal, eu tento participar, eu tento entrar no assunto dos outros, mas às vezes eles me deixam no vácuo, ou eu, sei lá, fico me sentindo mal, porque, sei lá, parecia que eu tava forçando. E aí depois, né, eu ficava assim, triste, com raiva, com ódio, pensando, poxa, velho, eu tento, né, me enturmar e tudo, e não dá certo, simplesmente não dá certo, e ainda, eu sofro bullying por isso? Por quê? Né? E outra também, eu não conseguia, né, tipo assim, conversar com as meninas, né? Tanto hoje que até a data desse vídeo aí eu nunca namorei. Não tive, na época da escola assim, eu não tive nada, nem crush, nem ficante, nem nada. Parecia que eu estava destinado assim, não, tem uma pessoa específica te esperando lá no futuro, né? E quando eu questionava, às vezes, né, meus pais, né, alguns conhecidos ali, né, todo mundo sempre falava, na hora certa vai aparecer a pessoa certa, né? E na época, assim, um ou outro aparecia lá, né, namorando, parecia que tava bem feliz, que, nossa, os dois se juntaram e agora vão viver o resto da vida juntos, né? Mas o que? Adolescente, né, mano? Pessoa jovem, você fica pensando, né? Porque se várias pessoas ao seu redor, né, começa namoro, né, e vai, né, parece que dá certo, parece que, poxa, o cara conseguiu uma grande conquista na vida, né? Tem uma companheira para seguir a vida dele já na escola, né? Aí você fica pensando, poxa, então por que comigo ainda não deu certo? Cadê essa hora certa que não chega nunca? Por que comigo não vai? E pros outros é tão fácil, parece que pros outros é tão simples, parece que faz questão de acontecer com os outros, e às vezes até acontecia com pessoas que eram chatas, aqueles mesmos que faziam bullying comigo. Eu
assim, eu ficava me questionando, ficava, poxa, velho, os caras mó chatos, os caras ficavam fazendo bullying, tratando os outros mal, e parece que as meninas faziam questão de ficar perto daqueles caras, mano. Mas, né, uma coisa que era fato, né? Eu também não falava nada. E eles, assim, por praticarem bullying, essas coisas, né, eles tinham mais assunto, conversavam mais, eles inventavam muita historinha, né? E outra também, né? Eles praticavam mais esporte, né? Apesar que eu até praticava esporte, mas eu só praticava e acabou, né? Jogar futsal, vôlei, mas nada além disso, né? Eu até tentava conversar, assim, eu até conversava com as meninas, né? Mas nunca passava disso. Era sempre um assunto que envolvia ali algo da escola, ou sei lá, algo, o que nem, por exemplo, nas festas juninas, né? Eu às vezes chegava assim de boa, cumprimentava, aí tentava, né, conversar um pouquinho ali, aí uma hora eu perguntava, ó, você tem par pra festa junina? Né? Aí, muitas vezes elas respondiam, eu tô vendo ainda, não sei se eu vou dançar, não sei o que, né? Ali eu já encarava como um fora já, né? Aí eu apenas falava, beleza, então é isso aí. E saía, seguia meu rumo e ia lá pros meus colegas que eram mais quietão igual a mim, né? E então, galera, depois da pandemia de 2020, né, aí eu não, né, não deu certo, não deu pra eu começar a faculdade, nem inscrição eu fiz, e depois eu fui pra, assim, né, eu fui pra outra cidade lá, né, que eu ia começar a faculdade, mas não deu certo, né, por causa da pandemia, aí, né, eu voltei pra casa dos meus pais, né, fiquei lá pelo resto do ano, basicamente. E assim, eu tinha muita raiva acumulada, muito ódio, e isso me deu um trem, assim, um sentimento muito ruim. Eu diria que era um acúmulo de sentimentos ruins acumulado, e eu não falava nada pra ninguém, né? Aí ficou aquele trem ruim em mim, né? Emocionalmente falando. Aí eu só sentia aquele trem ruim, só aquele trem ruim. E quanto mais eu ficava me questionando, todo dia que passava eu ficava, meu Deus, por que que isso não acaba? Esse trem ruim, essa sensação ruim não parava. Já tinha uns 3 anos que eu tava com aquele trem ruim, né? Isso já em 2020. Aquele trem ruim não passava, não acabava. Tá doido? E eu, assim, eu até às vezes ficava, nesse meio tempo, eu ficava me questionando, poxa, se não é pra nada dar certo, seja em questão de namoro, ou seja questão de trabalho, sei lá, mas pelo menos faça eu me sentir bem comigo mesmo de novo, só isso que eu quero, me sentir bem comigo mesmo de novo, né? Sentir confiança em mim, né? E nunca acontecia, aquele trem ruim não passava, não passava. E foi aí que, né, que eu comecei também, eu comprei numa promoção os jogos do Batman Arkham, né? Eu comecei a jogar, né, mas eu às vezes ficava muito bravo porque eu não conseguia passar de um certo período ali dentro do jogo, né? Aí eu ficava cheio de raiva, né? Aí teve uma hora que eu estourei lá, falei umas asneiras lá e minha mãe me questionou, né? Poxa, por que que você tá assim? Por que que você tá bravo assim? Eu basicamente, galera, era aquela pessoa assim, eu me sentia muito mal, sentia muita raiva, muito ódio, mas eu escondia. Aí todo mundo via e achava que eu era só um caladão tímido, né? Mas não, por dentro eu, sei lá, eu era cheio de sentimentos ruins, eu só me sentia mal, eu só sentia raiva, ódio, e eu queria só que aquilo acabasse, aquilo nunca acabava, nunca passava, e às vezes até me questionava, poxa, o que que eu fiz de tão ruim pra merecer isso? O que que eu fiz de tão errado? Será que eu sou mesmo tão ruim ao ponto de, sei lá, ficar passando por isso? Aí depois, galera, que eu contei pra minha mãe, né, eu fui contando pra ela, né, que eu sofria bullying, né, do mal que os moleques me faziam comigo, só porque eu era um cara mais na minha, mais quietão, e ainda, né, porque eu não chegava muito nas meninas, né, fazia uns zombada disso, né, falando que, tu é do outro time, né, não sei o que, não chega nas minas, nem tenta, não sei o que, né. Aí, galera, eu fui falando assim, né, pra minha mãe, eu fui chorando junto. Aí, depois que as lágrimas desceram, né, assim, que eu me deu um alívio até. Eu me senti mais leve até na hora. Isso em 2020, eu lembro certinho, foi no dia 6 de agosto de 2020. Eu fiquei até metade do ano, basicamente, com aquele trem ruim ainda. Então foi quase 4 anos sentindo um trem ruim. E eu tava no ponto assim, mano, ou eu mesmo queria que acontecesse alguma coisa comigo pra eu partir logo, ou que eu pegasse aquele vírus, né, de 2020, né, mano? Ou eu vou fazer uma atrocidade, né? Era assim, ou eu ia, ou eu ia fazer alguém ir, né? Passar dessa pra melhor. Eu tava nesse ponto já. Aí, galera, depois que, né, eu contei pra minha mãe, me expressei, né, chorei ali, né, eu me senti mais leve, né, e depois eu, né, fui lá a minha mãe me deu um abraço, né, falou, olha, não tem que ser assim, né, você tem a vida aí pela frente, você é tão novo, né, não precisa ficar assim guardando trem ruim, né, se você não conseguiu se enturmar, isso aí é tudo bem, a vida tem que seguir.
tal, né? Aí eu só, né, depois fui me deitar até um pouco, porque na hora eu me senti tão assim, tão bem, tão leve, né, que eu até fiquei meio assim, falei, né, eu quero processar isso bem, né? Aí eu fui lá, peguei meu fone, botei uma música, e olha, eu botei a música It's My Life, do Bon Jovi, que me deu uma sensação muito boa até. E eu criei uma lembrança boa com essa música. Porque essa música eu só tinha escutado uns anos antes, né, que eu tinha conhecido, num vídeo, né, que o cara tava falando do filme Sexta-feira 13, parte 7, né, e a música tocou naquele vídeo. Só que na época eu não tava muito bem, eu até assisti esses vídeos para tentar me distrair, né, pra eu esquecer um pouquinho daquele mal que eu tava passando, né, do bullying da escola, essas coisas, né. Aí, depois de tudo isso, né, aí eu criei uma lembrança boa com essa música, depois que eu, né, me expressei, eu comecei a me sentir bem de novo. Eu até comecei a criar expectativa para o futuro, né, uma expectativa de um futuro bom, né? Porque eu não aguentava mais aquele trem ruim lá. Parecia um peso, assim. Mesmo você não carregando nada nas costas, eu me sentia muito pesado. Era como se, né, eu estivesse carregando tudo de ruim pra mim, né? Coisas que eu não precisava, né, carregar. E depois, eu parei e pensei, poxa, talvez aqueles moleques só fazer aquele bullying comigo, porque no fundo acho que eles sentiam inveja de mim, né? Porque assim, ó, eu tinha um pai, eu tinha uma mãe presente, né? Que sempre me apoiaram em tudo, né? E gostava, né, assim, de, né, comprar as coisas que eu queria, só que, claro, né, com limitações, né, se eu ia ter alguma coisa é porque eu tava indo bem, e assim, eu era só o cara educado, na minha, quietão, de boa, né, não gostava de causar confusão, não gostava de querer discutir com os outros, não gostava de briga, né, mas é isso aí, galera, a vida tem que seguir, né, apesar das dificuldades, né, porque aquela, a vida de ninguém é perfeita, a gente tem que, né, aprender a seguir, né? E depois de 2020, né, assim, depois que passou, né, a pandemia, no finalzinho do ano, eu comecei um cursinho de informática para aprender, né, edição de vídeo e foto, né. Aí logo depois eu comecei faculdade em 2022, né, e eu fiquei fazendo cursinho de informática, né, durante todo o período de 2021, tirei minha carteira também, em 2021 fiz as aulas e tudo, os testes, tirei minha carteira no comecinho de 2022 e comecei a faculdade em 2022, né, e acabei a faculdade em 2025. E, né, agora em 2026, né, tô tentando, né, emprego na área que eu estudei. Eu estudei cinema e mídias digitais e tô tentando, né, emprego na área. E aqui, né, hora ou outra eu posto vídeo aqui para vocês, né. E eu tô tentando retomar o canal aqui, né, né, pra manter uns vídeos aí, né, porque eu tento, né, tô tentando, né, alguma coisa pelo menos. Mas é isso aí, galera. Para finalizar o vídeo aqui, né, assim, eu tô tentando, né, muita coisa, tentar emprego na área, tento aqui no canal, né, e eu tento superar tudo isso que eu passei já, né. É claro que eu gostaria, sim, que muitas coisas tivessem sido diferentes, né. Eu tenho essas lembranças né, de bom e de ruim, né, em questão do Batman Arkham, né, porque eu comprei ele, eu tava mal comigo mesmo, né, mas ao mesmo tempo, né, eu me senti bem depois, né, aí eu platinei os jogos, né, e comecei a me sentir bem de novo, né. Aí eu tenho essa lembrança, né, boa e ruim ao mesmo tempo com esses jogos, né. E, né, essa época aí de 2020, né, eu lembro hoje, né, que foi complicada, né, a primeira metade pelo menos. Aí já na segunda metade pra mim foi bom, né, que eu comecei a ficar mais leve, eu me senti bem de novo. E agora, né, e vejo como o mundo tá estranho, né, depois de 2020. Parece que de 2020 pra cá, né, as coisas foram, parece que o tempo não passou. Eu às vezes tenho a impressão que a gente tá em 2021, 2022, porque ao mesmo tempo que o tempo tá passando, mas parece que não tá tendo uma evolução direta, né. Vê, nós estamos perto já de 2030, já foi metade da década. E mesmo assim parece que a gente está parado no tempo, de certa forma. Parece que não evoluiu tanto a tecnologia, parece que algumas coisas não evoluíram, né? Parece que algumas coisas para acontecer tem que ter um impacto bem forte, né, para a gente sentir a mudança. Principalmente se a gente está, né, agora vai ter a Copa, né, de novo. E eu lembro que a Copa de 2022, ela não foi tão impactante igual as outras, né?
Tipo, igual lá em 2018. Eu, assim, em 2018 mesmo, eu vi que tinha um impacto, mas não foi aquele impacto bem forte, né? Igual foi a de 2014, né? Tipo, com o passar dos anos, as Copas, pelo menos aqui no Brasil, né, foi perdendo um pouco, né, o espaço. Aí a de 2022, assim, bem de leve, foi bem pouquinho. Eu tinha começado a trabalhar na empresa que eu tô até hoje, né? O pessoal comprou as camisetas, né? Até se reuniu num dia de trabalho lá pra gente assistir aos jogos, né? Aí, né, uns compraram camiseta, pegaram até uns negocinhos de fazer barulho, né? Uns apitos, sei lá, aquelas cornetas, né? E daí, né, a molecada mais nova, né, fazia piseiro, gritava, né? A gente se reuniu lá num churrasco até, né, pra assistir a Copa. Mas, né, galera, foi assim, né? Não foi aquele impacto, né? Aí esse ano também, esse ano parece também, o povo brasileiro não tá muito animado pra essa Copa aí. Parece que é só mais um evento qualquer, tipo Libertadores ou Copa do Brasil, né? Aí, né, é aquela, né? Eu acho que o brasileiro tá percebendo, né, que a Copa não é grande coisa assim, né? Pelo menos pra nós, né, que é o público. Tudo bem, você pode gostar, pode se divertir, entrar na onda aí de quem gosta. Mas hoje em dia dá pra ver que, né, diminuiu bastante o hype, né, pras coisas. E o povo também tá desanimado com as coisas, porque ultimamente, seja até na questão dos videogames, né, parece que alguns jogos, né, perderam um pouquinho, né, da sua essência. Os jogos, assim, apesar de estarem bonitos graficamente, continua sendo assim, sei lá, genéricos, né? Parece que eles pegam já o jogo pronto, né, uma fórmula pronta e só apenas faz um jogo com visual um pouco diferente, né? Que nem, por exemplo, o jogo do Esquadrão Suicida, né, que saiu um tempo atrás aí, que foi adiado, que foi feito pela empresa que fez o Batman Arkham. Todo mundo esperava que ia ser um jogo legal, um jogo divertido, um jogo que até ia responder, né, coisas lá do Batman Arkham Knight depois daquele final, né? Aí o jogo lançou e toda aquela polêmica, né? E ainda, o jogo era bem genérico, né? Parecia um Fortnite, né? E assim, não parecia que era um jogo de nova geração, parecia que era um jogo de PlayStation 4 rodando no PS5, né? E isso que, né, o Gotham Knights também era tipo um Batman Arkham, só que com elementos de RPG mais presentes, né? E ainda, ele não era aquele combate tão da hora igual o Batman. É claro, né, que o jogo tentou criar sua identidade própria, mas não criou de um jeito legal, né? Aí logo o game caiu no esquecimento, né? Os dois, né, tipo, ficaram bem baratos, ninguém mais quis comprar. O pessoal cansou rápido, né? E agora, né, parece que a Rocksteady, pelo menos, né, vai fazer um jogo do Batman, né, segundo alguns rumores aí. E o jeito é aguardar, né? Tem que esperar agora sair alguma coisa aí. Aí o pessoal cansou, né? Agora esses alguns jogos aí, né? Que o pessoal assim perdeu o ânimo também, né? Tem aquele, acho que é Dragon Age, se eu não me engano, né? Tentou colocar algumas coisas aí, né? De assim pessoas que de gênero neutro, né? O pessoal não gostou, né? E né, o próprio GTA também, né? O GTA V, o pessoal, né? Tipo já assim muita gente joga ainda, né? Mas ao mesmo tempo o pessoal, tipo, tá assim, poxa, a Rockstar, lança logo o GTA 6, a gente quer o GTA 6, não, não lança, né? Aí, God of War também, galera, o God of Ragnarok, né, que foi o último jogo, assim, né, da franquia lançada, né, ele era assim, ele é um 2018 melhorado, né, só que, claro, uma história melhor, ele é um RPG, né, com mundo aberto e combate de ação e aventura. O que o jogo trouxe de novidade apenas, né, foram os gráficos, né, que são melhorados e, né, umas armas a mais ali, né, golpes novos e assim, né, e a história, né, nova. Aí incluiu uma gameplay do Atreus, né, que muita gente não gostou, né. Era interessante, né, e tudo, só que eles não evoluíram muito, né. E o game, acho que, né, não conseguiu, né, desenvolver bem para entregar no prazo prometido, né. Aí, a, né, a empresa acabou que, né, ficou daquele jeito mesmo. A história também, né, não foi tão bem elogiada. Tipo, na época, pelo menos, né, do lançamento, eu vi que muita gente gostou, né, e tal.
Aí conforme foi passando o tempo, o pessoal começou a criticar, né? Começou a ver, né? Ver que a história estava bem bagunçada ali, né? O game devia ter, né, sido um encerramento digno para essa saga nórdica, né? Mas as coisas do game apressou demais, né? A história. O Thor mesmo, né? O que acontece com ele ali foi muito criticado. Mas é isso, né, galera? E o Kratos também, né? Tipo, muita gente criticou o Kratos nesse jogo. Diz que no 2018 ele tá melhor, né, que nesse game. Parece que ele sofreu um downgrade, né? Ele foi, né, diminuído, né? Eu acho, desculpa aí se eu falei errado. Né, mas parece que, sei lá, eles, tipo, tiraram a evolução dele, né? Tipo, em 2018 ele tava muito bem, né? Em questão de personalidade. E chegou no Ragnarok, que é uma sequência que acontece depois, mas parece que aquele desenvolvimento que ele teve lá no 2018 não existiu, não teve. Pois é, galera, o vídeo já tá bem grande, né? Eu vou encerrar por aqui. Se vocês quiserem mais, né? Deixem aí nos comentários, né? E vamos ver, né? Parece que aos poucos a indústria tá percebendo, né? Que o pessoal não tá gostando. E aos poucos tá melhorando. Inclusive esse jogo do Batman e o Lego, né? Lego Batman, o Legado do Cavaleiro das Trevas, né? Tá sendo muito elogiado. Tá aparecendo em vários lugares das redes sociais. E é isso aí, galera. Aos poucos parece que a indústria tá vendo que, né? A gente quer qualidade, não quantidade. Mas é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Falou!